Aleluia. Ele está aqui nesse lugar. Quebrando cadeias, quebrando fortalezas. Porque às vezes o que se levanta contra nós, a gente até olha assim, Senhor, tudo isso é para mim mesmo. Eu fico imaginando Pedro quando foi preso numa prisão de segurança máxima, ele como um simples pescador que era, mas porque agora ele não era simplesmente pescador de peixes, Deus fez ele pescador de almas. E por isso que ele era considerado tão perigoso, porque ele arrancava almas das mãos, das garras do inferno. E aí ele foi lançado numa prisão de segurança máxima com 16 homens o olhando, 16 soldados guardando ele. E eu fico imaginando ele olhando para aquela situação e dizendo, Senhor, tudo isso é para mim. 16 soldados para me guardar e me prender numa prisão de segurança máxima. Não basta a prisão ser de segurança máxima. Ainda tinha 16 soldados guardando. E desses 16, tinham 2 que ficavam amarrados com ele. E tem horas que se levantam fortalezas contra a nossa vida que a gente fica olhando assim, Senhor, tudo isso é para mim, eu não tenho estrutura. E a gente olha para a gente e diz, Senhor, eu não faço mal a ninguém, eu não toco em ninguém, eu não falo da vida de ninguém, eu não ando mexendo com o seu ninguém. E por que isso tudo se levantando contra mim? É porque o fato de estarmos no centro da vontade de Deus não nos isenta de passar pelas lutas que são necessárias a gente passar para que a gente tenha raízes profundas. Porque não adianta Deus nos exaltar se a gente não tiver estrutura para viver a exaltação que Ele tem reservada e preparada para a gente. Porque uma pessoa sem maturidade, quando recebe a bênção parece que foi até uma maldição, porque se perde. Então tem que ter estrutura até para receber bênção. Lembre que o barco de Pedro quase veio a pique, não foi quando ele pescou e não pegou nada, foi quando ele viveu justamente a pesca maravilhosa. Foi quando ele foi abençoado, que quase o barco veio a pique. Não foi quando ele pescou e não pegou nada. Foi justamente na hora da bênção. Então até para viver bênção a gente tem que ter estrutura. E Deus sabe perfeitamente como forjar a nossa estrutura. Deus sabe perfeitamente como nos fazer fortes e maduros para receber a bênção que Ele tem para nos entregar. Porque Ele não quer nada. Para que Deus ia entregar uma bênção para a gente perder? Ele não quer que a gente perca aquilo que Ele dá e confia nas nossas mãos. Então, tem coisas que você perdeu, tem coisas que foi Deus quem tirou de você, porque Ele não queria perder você. Por esses dias, a Esté ganhou um celular. E eu percebi que ela estava há muito tempo no celular. E eu falava com ela, ela nem sequer me respondia. Tão entretida que estava. Eu disse, mamãe. Falava com ela, ela nem sequer me respondia. De tão entretida que ela estava. Eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tomei o celular dela. Para chamar, voltar a atenção dela de volta para mim. Para ter ela de volta, a atenção dela de volta. Aquilo que era importante e essencial. Então eu tirei, e assim é Deus. Deus faz isso conosco. Quando a gente está distraído com coisas que não é para a gente se distrair, Ele tira, Ele arranca. Quando Ele vê que o nosso coração não está onde deveria estar, Ele arranca, Ele tira. Mas não porque não nos ama, é justamente por nos amar e por nos querer perto dEle. Para que a gente possa ouvir a voz dEle. Que às vezes a gente está tão distraído que a gente não consegue nem ouvir a voz do Senhor. Como Esté, tão distraída no celular que nem ouvia eu chamar por ela. Ai, mamãe, desculpa, eu não lhe ouvi. Por quê? Porque estava entretida no celular. Aí tem coisas que Deus tira da gente. Não é o inferno que tira. Não é demônio que tira. Não é Satanás que tira. É Deus quem tira. Para que a gente não se perca. Quando a gente ama o nosso filho, a gente ama o nosso filho, a gente quer o mal para o nosso filho? Jamais. Quando a gente vê que ele está indo por um caminho que é perigoso, o que é que a gente vai fazer? Vai alertar, por mais que ele chore, por mais que doa no nosso coração ver ele chorando, porque quando eu tomei o celular dela, ela chorou. Por mais que chore, por mais que doa, é para o bem, não é para o mal. E Deus faz isso com a gente. Ele nos ama tanto
Eu costumo dizer que tem mais amor de Deus no não que Ele nos dá do que nos sims que Ele nos dá. Tem mais amor de Deus nas coisas que Ele nos pede do que naquilo que Ele nos entrega. E Ele só nos pede aquilo que Ele sabe que nós temos capacidade de dar. E eu aprendi uma coisa também com o Senhor. Que as nossas renúncias nos dão autoridade. Quando a gente renuncia, quando a gente entrega, do céu desce sobre nós autoridade. E renunciar e entregar não é fácil. Porque a vida quer, as pessoas querem nos ensinar a receber. A gente está pronto para receber. A gente gosta de receber. Agora, quando chega alguém dizendo eu quero, me dá, o coração da gente parece que se fecha. Mas Deus, quando Ele pede, Ele nos pede para nos dar autoridade. Tem coisas que Deus está pedindo para você, não é para empobrecer você, não é para deixar você com menos, não é para envergonhar você, não, é para dar autoridade a você. Jesus chegou para a samaritana pedindo, não foi dando, foi pedindo, e foi ela que ganhou a Samaria inteira para Jesus. Era Deus confrontando ela para dar autoridade a ela. Sabe por que quando Jesus falava, um homem tão simples, sabe por que quando ele falava era diferente? Porque a Bíblia diz que ele falava com autoridade. As pessoas até confundiam, achavam que ele servia a Deus Zebu. Achava que ele servia aos demônios também, porque os demônios ouviam e obedeciam a ele. Que homem é esse? Que autoridade é essa que ele tem? Que os demônios têm que obedecer a ele? Então ele compactua, ele tem pacto com esses demônios também. Mas se ele tivesse pacto com o demônio, ele ia fazer o demônio sair, ou ele ia se juntar ao demônio, ia fazer o demônio ficar e dar mais força ao demônio? Ele falava diferente porque ele falava com autoridade. E Deus requer algumas renúncias da gente para nos dar autoridade. Quem entrega um carro no altar tem autoridade para receber do céu um carro. Quem entrega a vida no altar tem autoridade do céu de receber tudo do altar. Quem entrega tudo recebe autoridade para receber tudo. Então a nossa entrega nos dá autoridade. E tem alguém aqui que Deus tem requerido muito de você. Tem pedido muito de você, muita sabedoria, é muito discernimento, é muito posicionamento. E tem hora que você diz, Senhor, vem aqui, porque eu não estou aguentando mais, eu estou chegando no meu limite. Deus tem requerido muito de você, a ponto de você dizer, eu estou cansada, eu não aguento mais. E Deus manda te dizer, é porque eu estou querendo te dar autoridade, é porque eu estou querendo concluir a obra que eu comecei na tua casa. Entrega tudo que eu te pedi de uma vez por todas e sem medo. Porque tem coisa que Deus pede pra gente, que a gente vai olhar para o cenário e vai dizer assim, eu não posso entregar essa coisa não. Tem coisa que Deus pede pra gente que a gente olha assim e diz, Senhor, mas se eu der, vai faltar ali, vai faltar aqui. Mas aquele que lhe pede é fiel para suprir, porque ele só pede aquilo que ele sabe que a gente tem capacidade para dar. No dia que eu dei o meu carro no altar, eu não podia dar o carro no altar, eu não estava com dinheiro sobrando. Pelo contrário, estava faltando. Mas eu senti esse chamado no coração. E eu dei, eu entreguei. E Deus me devolveu melhor do que o que eu tinha dado. E da forma que Ele fez, foi para que eu não ficasse na mão de seu homem nenhum. Porque quando a gente depende dEle, quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem manda a providência é Ele, quem manda a provisão é Ele, quem manda o socorro é Ele. E quem passa correndo tem que falar, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. E Ele não deixa brecha e nem abertura para ninguém olhar e falar, só está ali porque fui eu quem dei, só está ali porque fui eu quem coloquei, só está ali porque fui eu. Não, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Tinha
Tinha gente que podia ter me dado o carro. Teve gente que me prometeu dar o carro. E Deus não permitiu. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Porque quem ia me dar era Ele, não era o homem. E tem gente que podia fazer por você. Tinha gente que podia pagar aquela conta para você. Tinha gente que podia ser o fiador daquele apartamento. Tinha gente que podia fazer e você olhou e disse podia, mas não fez e ficou até chateada. Deus está dizendo, fica chateado não, libera esse perdão no teu coração. Porque fui eu que não deixei, porque não vai vir da mão do homem, vai vir da minha mão. Ele não divide a glória dele com ninguém. E quando a gente aprende a depender dele, nunca mais, ninguém vai poder nos chamar de desamparado. Nunca mais ninguém vai encontrar brecha para nos humilhar, passando na cara dizendo que foi ele quem deu e ele quem fez. Nunca mais. Quando a gente se torna dependente de Deus, nunca mais. E tem coisas que Deus tira para lhe ensinar a depender. Teve coisas que Deus arrancou para lhe ensinar a ser dependente dele. Para mostrar para você que não é o homem. Teve coisas que Deus, relacionamentos que Deus permitiu não darem certo, para Deus tirar, arrancar mulheres aqui da dependência emocional. Tem fins que são mais curas para a nossa alma. Tem ciclos que são necessários serem encerrados para que o novo de Deus se manifeste na nossa vida. E tem gente muito agarrada ao que era velho e Deus está dizendo, tem coisa nova, então se desprende do velho. Eu não tinha preparado nada disso para falar para vocês. Não tenho esboço nenhum falando nada disso que eu estou falando para vocês, mas foi o Espírito Santo quem conduziu, porque Ele sabe quem foi que chegou aqui. Ele conhece a necessidade da igreja dele. Eu não sou dona da ovelha, Ele é o dono das ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas dele. E é Ele quem cuida das ovelhas dele e sabe as necessidades das ovelhas dele. A gente não precisa nem dizer para Ele o que a gente precisa, porque Ele sabe o que a gente precisa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás teus irmãos a ver se eles vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a uma guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Somente até aqui. Eu poderia até ler mais, mas tá bom até aqui. O exército tinha sido convocado à batalha porque os filisteus, os gigantes, estavam insultando o povo de Deus e convocando, chamando um para lutar com eles. E o pai de Davi pediu para que Davi fosse levar quentinhas para os seus irmãos e saber se os seus irmãos estavam bem. Aqui nesse capítulo, Davi, ele já havia sido ungido rei, mas ele não tinha tomado posse do trono ainda.
E se a gente for parar para analisar os olhos naturais, aos olhos do homem, entregar quentinha é uma função muito simples para quem é um rei, para quem é ungido rei. Entregar quentinha. Ele poderia ter olhado para o pai e ter dito, eu entregar quentinha, mas eu fui ungido rei. Eu tenho patente, eu tenho cargo. Diante do céu eu tenho poder, então eu não vou entregar quentinha coisa nenhuma. Mas diferente disso, Davi não questionou, Davi não perguntou, Davi não reclamou. Ele acordou cedo no outro dia, preparou tudo que o pai havia mandado e foi levar para os irmãos. E Deus está dizendo para a gente nessa palavra, não despreze as funções que aos nossos olhos parecem ser simples. Trazendo para os dias de hoje, para que você seja capaz de entender, é obreiro que é convocado para entregar envelope e diz, eu não fui chamado para entregar envelope. É gente que foi chamado para coisa grande, mas não está disposta a fazer o que for pequeno fazer. Só quer fazer o que é grande, só o que aparece, só o que dá holofote. Só que Deus não vê como o homem vê às vezes. O que Deus está olhando lá do céu e dizendo que é uma função grande, a gente olha e diz que é pequeno e vice-versa. E tem coisas que a gente olha e diz, nossa, é grande, mas para o céu. Tem gente que pega nesse microfone aqui, prega que capota, é capaz das cadeiras saírem voando daqui. Tamanho poder que se manifesta na igreja. Mas quando o Senhor olha, se ele voltasse hoje, a pessoa ficava. Porque o dom não salva. E Deus não atenta para a aparência. Se prepare, porque chegou o tempo de Deus levantar aqueles que não têm aparência. Porque tem gente que a gente olha e não dá nada por esse alguém, mas esse alguém é lotado, cheio de Deus, carrega o céu. Tem gente que a gente olha para ela e não dá nada por ela, mas ela foi escolhida, chamada e separada para algo grande. E tem gente que até parece que é. Mas quando chega na hora do aperto, aí Deus revela a verdadeira essência e a verdadeira identidade. Porque Saul e o exército, os irmãos de Davi, tinham aparência. Tinham as vestes de exército. Tinham a patente, o título de exército. Mas quando os filisteus começavam a chamar para a briga, sabe o que era que eles faziam? Eles se acovardavam e eles retrocediam. Tinha aparência, tinha roupa, tinha nome, tinha título. E Davi não tinha aparência. E no meio do caminho, quando foi levar as quentinhas para os irmãos, ainda foi afrontado pelo irmão. Ele foi levar quentinha para o irmão, saber se o irmão estava bem, ainda foi afrontado na frente de todo mundo pelo irmão. Foi afrontado na identidade. O que é que você veio fazer aqui? Com quem você deixou as poucas ovelhas do seu pai? Tem gente que menospreza e diminui a nossa história. Tem gente que menospreza e diminui aquilo que a gente faz com tanto sacrifício, com tanto amor, com tanto suor. É marido que olha para a comida para a esposa, que a esposa fez com tanto amor e tanto carinho. Vixe, que isso não presta não. Tá horrível isso daqui. É gente que serve com tanto zelo, com tanto apreço, mas não tem reconhecimento. Só que a gente precisa entender que o melhor reconhecimento que a gente pode ter é do céu, não é da terra. E Davi entendia isso, e Deus viu que havia maturidade em Davi. Sabe por quê? Porque Davi não parou para bater boca e nem para se justificar com o irmão. O irmão se levantou para afrontar. A Bíblia diz que ele se desviou do irmão. Chegou o tempo
de Deus nos dar maturidade para a gente não se ofender com qualquer coisa. Quem é maduro não se ofende com qualquer coisa. Quem é ofendido demais, com quem você tem que ficar sempre pisando em ovos, é porque não tem maturidade. Mas a partir do momento que a gente vai levando tanta pancada da vida, a gente vai se tornando maduro, e não é qualquer coisa que nos ofende. Porque a gente entende que o que alguém fala mais sobre esse alguém do que mesmo sobre a gente. Porque tem coisas que alguém fala que não diz sobre nós, diz sobre ela. E ela não consegue, não suporta aquilo que ela mesma tem, que ela mesma carrega, e ela quer colocar sobre alguém. Quando Acabe olhou para Elias e disse: és tu o perturbador de Israel. O perturbador de Israel era ele, e ele estava querendo passar essa culpa para Elias. É gente que quando se olha no espelho não consegue suportar a realidade que vê, que precisa passar essa realidade para alguém, que é para ver se acalma o coração. É gente que sabe que tem coisas que precisa melhorar e resolver, aí fica tentando colocar para o outro, passar a bola para o outro, o pepino para o outro. Mas não pegue pepino que não é seu, cebola que não é sua, rótulos que não são verdadeiros ao seu respeito. Com esse tipo de gente, que a gente tem que fazer é se desviar. Deixa eu falar só. E ele foi viver a batalha contra o gigante. A batalha que mudou o rumo e a história da vida dele. A batalha desafiadora, que todos tinham se acovardado e não foram. Mas ele no secreto estava sendo preparado já há muito tempo para aquela batalha. E como eu falei no começo desse culto, você é sobrevivente de muitas batalhas. E tem batalhas que você vivenciou, que você enfrentou, que você não entendeu no momento, mas era Deus lhe capacitando para tudo que Ele tem já reservado e preparado para você agora. Tem lutas e afrontas que não são vergonha, na verdade são promoções de Deus. Olhe para a irmã que está do seu lado e diga: Deus está levantando desafios que serão como promoção de Deus para a sua vida, porque chegou o tempo de viver o cumprimento da promessa e de desfrutar daquilo que Ele já derramou sobre a sua vida. Chegou o tempo do desfrute, Deus está dizendo. E tem gigantes que vão vir ao chão para que você desfrute. Chegou o tempo da queda do gigante da sua vida. Por isso que você precisa ter maturidade para não se embaraçar no meio do caminho com pessoas que o inimigo vai colocar para tirar o seu foco. Guerras que você não precisa guerrear para não se cansar, para quando chegar o dia de lutar com o gigante, você está firme. E para eu encerrar esse momento da saudação, que eu já demorei até demais, estou aprendendo com o meu pastor. Perceba que Davi não estava sentado nas mesmas mesas que os irmãos dele estavam sentados. Enquanto os holofotes estavam sobre os irmãos, faz parte do exército, vai para a luta, vai para a batalha, vai para guerrear. Enquanto os irmãos estavam sendo ovacionados, Davi estava escondido, cuidando de ovelhas, fedendo a ovelha, fedendo a pasto, matando urso e leão, sem ninguém ver, sem ninguém saber, guerreando guerras e lutas que ninguém sabia. Mas estava sendo preparado. Enquanto os irmãos estavam sendo ovacionados, sentados lá na mesa, em mesas que muitos gostariam de estar, Davi estava escondido. Até, vamos dizer, esquecido. Que eu nem gosto dessa palavra, que eu não vejo Davi como esquecido. Eu vejo que o pai não enxergava em Davi potencial para ser rei, por isso que não mandou chamar Davi. Não era porque tinha se esquecido de Davi. Era porque não via em Davi potencial para ser rei. Então não mandou. Vou chamar para quê? Se ele não pode ser. Se não pode ser ele.
Enquanto muitos estavam ovacionados, enquanto os irmãos estavam lá vestidos de soldado, ouvindo por 40 dias a afronta dos filisteus, Davi estava guerreando, lutando, estava sendo preparado, estava ganhando ousadia. Porque perceba que quando a gente sai de uma guerra vencedor, a gente não sai com a mesma... A gente não sai com as mesmas expectativas e a gente sai com uma autoridade diferente. Quando a gente enfrenta uma luta, uma batalha que a gente vence, não tem como dizer que a gente sai com a mesma cabeça que a gente entrou. A gente às vezes entra de cabeça baixa, mas sai da guerra de cabeça erguida. Quando a gente enfrenta uma luta que muitos no nosso lugar perderam e a gente venceu, a gente sai por cima, a gente sai se achando. E foi exatamente assim. Davi matou urso e matou leão. Então ele estava, na empolgação. Eu matei urso, eu matei leão. Então pode vir que eu mato no peito. Pode vir que eu consigo. Pode vir, porque o Deus que está comigo vai ganhar essa guerra por mim. Enquanto isso, os outros estavam ouvindo o quê? Afronta, ameaça. Estavam ficando o quê? Amedrontados. Estavam ficando com medo. Estavam recuando. E aí é que eu entendo que tem mesas que Deus não permite que a gente participe. Tem mesas que Deus não permite que a gente faça parte. Tem momentos que Deus permite que a gente seja rejeitado, colocado de canto. É porque Ele sabe que se a gente estivesse naquela mesa, a nossa força estaria sendo roubada. É porque Ele sabe que se a gente estivesse naquela mesa, ao invés de ousadia, a gente ia se acovardar. É porque Ele sabe que se a gente estivesse naquela mesa, muitas coisas seriam roubadas de nós. Aí Ele nos esconde, Ele nos tira de determinadas mesas. Ele permite que algumas pessoas nos exclua, que é para que a gente não fique medroso. Davi não estava lá porque ele não podia se atemorizar. Davi tinha que estar era no pasto mesmo, sendo preparado. Então pare também de reclamar por convites que você não recebeu, por mesas que você não participou, que muita gente gostaria de estar lá, mas você não foi chamado para estar lá. Aí a gente fica, era para eu estar lá. A minha oportunidade estava lá, tá não. Quem lhe dá a oportunidade é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha é Deus. E quando Deus quer honrar, exaltar e colocar alguém num lugar de honra, Ele faz pelos meios dele. Não precisa a gente se corromper, não precisa a gente se vender, não precisa a gente ser quem a gente não é, não precisa a gente vestir uma máscara, um personagem, não precisa a gente sentar numa mesa e rir de piada que a gente nem acha graça, não precisa, com Deus não. Aí Deus disse, olha Davi, tu vai ficar escondido, mas é porque eu estou te preservando. Eles estão lá com o título, com a patente, com os holofotes. Mas na hora do vamos ver vai ser com você, Davi. Então pare de encher também os seus olhos com aquilo que o mundo diz que é bom, com aquilo que o mundo diz que... O que é que adianta ter dinheiro? O que é que adianta ter fama? O que é que adianta ter influência? No dia que o médico disser assim, é câncer terminal, não tem mais jeito. Agora é só qualidade de vida, não tem tratamento nenhum que resolva. O dinheiro vai resolver, a influência vai resolver, os seguidores vai resolver? Não vai. Nessa hora só Deus para fazer o milagre se Ele quiser fazer. Então o que a gente precisa para viver, para passar por portas que a gente almeja passar, é ter a presença. E quem quer carregar a presença, não se vende, não se corrompe. E quem quer ter a presença, tem lugares que não cabem mais, tem mesas que não cabem mais. E quem quer carregar a presença tem que se comportar como quem carrega a presença. E Davi foi, não no nome dele, não com as forças dele, porque se for com as suas forças, com as minhas capacidades, as suas capacidades, a gente não consegue mesmo.
Mas aquele que nos chama é o mesmo que nos capacita. E tem hora que Deus nos chama para algo que a gente olha para dentro da gente e diz: Senhor, eu não consigo. Tem momentos que Deus coloca a gente em determinadas famílias, em determinados lugares que a gente olha até assim: Senhor, onde eu fui amarrar o meu jegue? Mas o Deus que lhe colocou é o Deus que já lhe capacitou. Eu quero liberar hoje sobre a sua vida. 2025 vai ser um ano de muitos desafios. Mas junto com esses desafios virão habilidades novas que Deus vai fazer manifestar sobre a sua vida. Porque junto com o novo que Deus tem para se revelar, vai vir habilidades novas também. No novo de Deus, você também será uma nova pessoa. E quem passar correndo vai olhar e vai dizer: meu Deus, como ela está diferente. Ela está fazendo isso, mas ela não conseguia fazer. Ela está fazendo isso, mas ela não era aquela menina tímida que não pegava nem no microfone. Como é que agora está pregando? Mas ela não era aquela que vivia chorando pelos cantos numa depressão. Como é que agora está tão feliz, evangelizando, alegrando outras pessoas, curando outras pessoas também? Mas não era aquela que era traída pelo marido e só vivia chorando por conta de traição. Como é que agora ela está bem casada, o marido está na igreja e agora está cuidando de casais? O que Deus vai fazer na sua vida está te habilitando para um novo que está para chegar. As lutas que você está enfrentando hoje estão te habilitando para um novo de Deus que vai se manifestar. É chegado o tempo de assumir o governo, de assumir a cadeira de honra que é sua já há muito tempo, por direito é sua, mas que você não tinha tomado posse ainda. Olhe para sua irmã que está do lado e diga para ela: chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus na tua vida. Chegou o tempo daquela honra antiga se manifestar. Chegou o tempo dele honrar as lágrimas escondidas que ninguém viu, mas que você chorou. Chegou o tempo de Deus responder às orações que ninguém ouviu. Chegou o tempo de Deus responder os votos que você pensou que ele não recebeu. Chegou o tempo de Deus honrar as campanhas que você fez e você achou que foi tempo perdido. Chegou o tempo do novo de Deus sobre a sua vida. E o novo de Deus não vai alcançar somente você, vai alcançar os seus. Quem estiver perto vai ser abençoado também. Você recebe essa palavra? Glorifique ao nome do Senhor Jesus.